Bom, voltamos aqui com a segunda videoaula de como criar um site de HTML, certo? Um curso, o curso aí que eu vou estar criando para você, a série de videoaulas para vocês aí, certo? E essa segunda videoaula, a primeira foi a introdução, essa segunda videoaula, vou estar mostrando a vocês como tá criando o layout do nosso site, certo? A base, para a gente saber o que vai ter e o que não vai ter no nosso site, que quando a gente começa um site, o primeiro intuito é saber o que vai ter nele, certo? Porque ninguém pega um código HTML, vamos lá, vamos colocar tudo que eu já sei o que tem no site ou que não tem, é isso, aquilo, eu quero que vai ficar assim, ficou bom ou ficou ruim, certo? Ninguém faz isso. Primeiro a gente tem que criar a nossa base pra gente saber o que a gente vai colocar nele ou não, é, diretamente lá no nosso site, na nossa página. Então, vamos lá. Para quem viu a primeira videoaula aí de introdução, eu pedi para que vocês baixassem alguns programas e o Photoshop estava incluído nesses programas. Então, depois de instalado, tudo certinho aqui, vocês vão abrir o Photoshop, essa é a interface do Photoshop, e vocês vão criar um novo arquivo, certo? Só um minuto que tá carregando aqui ainda, por causa do Camtasia, que pesa um pouquinho. Certo? Deixa eu cancelar aqui. Vocês vão lá em File e New, ou então dá um Ctrl N, certo? Que aparece. Ctrl N. E aqui a gente vai criar um layout de 950 por 1200 pixels, certo? Resolução de 72, RGB Color 2 bytes. Vamos dar OK aqui, certo? Então, essa vai ser a nossa base, certo? Deixa eu... Então, a gente vai começar já a base, a estrutura do nosso site. A gente vai aqui criar o layout como se ele fosse o esqueleto do nosso site, certo? Como se ele fosse a parte de articulação do site, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a Rectangle Tool do Photoshop e vou deletar aqui essa parte. Deixa eu... Vocês primeiro criem uma nova layer, certo? Não vai precisar disso aqui. E desabilite aqui a background. Só desabilitar aqui, tirar o olhinho aqui desse lado, tá vendo? Aqui nessa parte do olhinho ela vai ficar aí sem fundo, vai ficar branco, certo? E assim a gente pode trabalhar em cima disso. Mas vou pedir para vocês deixarem a background por enquanto. Você selecionar Rectangle Tool. E aqui, ó, vou criar a parte onde vai ficar o topo do nosso site, certo? Essa é a parte do topo. Lembrando aqui, gente, que assim desse jeito, aqui ó, tá 50%. Então não vão achar que tá pequenininho e vão querer deixar muito grande aqui esse retângulo todo. Tipo, ah não, tá pequeno demais, então eu vou deixar maior por causa que vai diminuir depois. Não, tá? Ou então deixar muito pequenininho porque você acha que vai ficar grande, entendeu? Nada a ver. Então tem uma base aí em cima disso. Eu vou colocar isso. Pera aí, pra ter uma base legal, vou mostrar aqui pra vocês uma ferramenta legal que é... Tá vendo essa régua aqui, ó? Caso ela não esteja no seu Photoshop, dá um Ctrl R que ela vai aparecer, tá vendo? Aqui é pra mim ter uma base do site. Então aqui, ó, eu vou puxei, só pôr o mouse em cima, clicar e arrastar. Eu vou querer que... aqui nessa parte eu vou estar criando as bases de linha. Ou seja, a base onde que vai... Base, tipo... Os lados que eu vou querer trabalhar. Porque eu não vou querer grudar o meu banner, por exemplo, do topo em cima. Porque senão vai ficar um pouco estranho. Então, aqui é pra gente ter uma noção de onde vai ficar cada coisa. Tipo banner, barra de tarefas, menus, o conteúdo, certo? Então, aqui a gente tem uma certa base. Então, vamos aqui. Esse é meu topo. Aqui no meu topo vou criar uma barra de tarefas, onde que vai ficar os menus, certo? Criado. Aqui vou ter uma barra esquerda lateral e uma barra esquerda aqui
uma barra na direita também, na lateral direita. Então aqui eu vou deixar um espaço para eles, certo? Para não ficar grudado com a barra, certo? Deixei. E agora eu vou criar aqui a parte do rodapé, certo? Vou dimensionar aqui, certo? Pronto. E aqui distanciar um pouco da nossa barra de tarefas. Aqui embaixo também vou distanciar um pouquinho. Pronto. A gente desenhou o nosso layout. Nosso layout ficou pronto. Isso já é um layout pronto, certo? Sem estar com nenhum desenho, nenhum conteúdo, certo? Esse é o nosso layout já pronto, montado, estruturado para a gente estar desenhando os conteúdos, certo? Então vamos lá, aqui é a parte onde vai ficar todo o conteúdo do nosso site, onde vai aparecer o que eu quero que apareça no site, ou seja, textos, imagens, essas coisas. Aqui vai ser a parte do menu, vou criar um menu aqui. Aqui vai ser uma barra de tarefas, onde que vai ficar início e alguns links aí que eu queira colocar. Aqui do lado, aí vai de vocês, se vocês não quiserem deixar essa barra lateral direita aqui, essa foi minha opção. Então não estou falando que vocês têm que obrigatoriamente ter essa barra, certo? Então aqui eu gosto de criar para colocar publicidade, certo? Colocar, quero ter parceiro, coloca aqui também, é legal. Então eu crio por causa disso, certo? Então tá. Vamos criar aqui nosso topo. Nosso primeiro intuito aqui é criar o topo. Dê dois cliques aqui nessa montanhazinha que está desenhada ali, que vai ficar 100%. Dê dois cliques, certo? Então vamos criar nosso topo. Rectangle Tool. Coloca aqui certinho nas nossas linhas que a gente criou, para ficar exatamente certinho como a gente quer. Depois de ter criado aqui, eu vou dar um efeito legal que vai arredondar esses cantos da seleção. Então vamos lá, vai em Select, Modify e Smooth. Aqui são a quantidade de pixels que eu quero que a nossa base ali fique arredondada. No meu caso aqui, vou colocar 10, vou dar um OK. Viram? Aqui, ó, os cantos ficaram arredondados, certo? É assim que eu vou querer o meu topo. Então vou escolher uma cor aqui, entendeu? Para pintar. Então vou escolher aqui o balde de tinta. Vou criar uma nova layer. Sempre que vocês forem criar aqui, ó, para tudo a gente vai estar criando uma nova layer. O topo aqui do menu, aqui da barra lateral direita, do conteúdo, da nossa barra de trabalho, a gente vai estar criando sempre uma nova layer. E depois eu vou estar mostrando para vocês como organizar aqui, para vocês saberem onde está ficando tudo, certo? Então vamos lá. A gente clica aqui na seleção e a cor vai ficar do jeito que eu quero, certinho aí, bonitinho, perfeito. Vou dar um Ctrl D e pronto. Nosso topo foi criado. Depois disso, vou colocar um conteúdo no nosso banner do topo ali, certo? Então tá. Depois de ter feito isso, vou escrever aqui o texto do meu site. Então, deixa eu diminuir a letra que ficou bem grande, né, pra mim. Ficou muito grande, muito grande. Aqui tamanho 48 tá perfeito. Vou alinhar ele ali, vou deixar aqui, ó. Deixei bonitinho. Vamos lá, quero colocar mais um texto. CS. Esse é o nome do meu site, certo, gente? Então, pronto. Website CS. Vou dar mais um efeito aqui, certo? Para ficar mais legal. Criei uma nova layer. Rectangle Tool. Vou aqui selecionar. Vou selecionar a área que eu quero que o efeito fique. Vou lá em Select, Modify novamente, Smooth. E agora vou colocar 5 pixels. E como vocês viram ali,
ele ficou meio que arredondado nas bordas. Então aqui eu vou escolher uma nova cor, bem mais clarinha que aquela. Vou dar um OK. E no balde de tinta, clique em com o direito e selecione Gradient Tool. Esse é um efeito legal que eu gosto de usar na maioria dos sites que eu faço, que eu construo, eu uso esse efeito, certo? Eu acho que fica bem legal. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Estranho, estranho. Nosso efeito não foi criado. Só um minuto. Então aqui, gente, a gente clica aqui, clica aqui em máscara, certo? Eu apaguei lá opa. Eu vou apagar a seleção aqui, dar um Ctrl D, certo? E eu vou clicar nesse ícone aqui que parece uma câmera. Vai criar uma máscara. Vou lá no Rectangle Tool, vou selecionar novamente aqui a área que eu quero que o efeito seja colocado. Select, Modify Smooth, 5 pixels. E vou escolher o nosso efeito. Vamos escolher essa cores. Aqui. Vamos ver se vai aplicar agora, porque aplicou da outra hora aqui. Aplicou, vocês viram? Ficou bem mais clarinho o nosso. Vou dar um Ctrl D. Ó, como vocês podem ver, dá pra ver aqui, ó. Ficou bem mais claro o nosso fundo ali, tá vendo? Ficou bem mais clarinho. Caso eu não goste, caso eu queira retirar, eu pego, aqui ó, clico na máscara, certo? Quero fazer outra e solta aqui. Não apertem Apple, porque senão vai aplicar o efeito. Então vocês vão e deem um delete. O efeito foi retirado. Aí a gente clica lá de novo. Rectangle Tool. Seleciona a nossa área, certo? Select, Modify Smooth, 5 pixels. Vou deixar aqui bem mais branco aqui, porque quase totalmente branco ali. Vou dar aqui Não foi. Vamos pegar uma cor aqui mais vantajosa do que seja aqui. Muito. Porque o branco aqui no caso ficou transparente. Viram? Então vou dar um Ctrl D. Perfeito, é assim que eu quero. Vou deixar assim. Legal? Então tá, aqui a gente pode colocar imagens. A gente faz um banner legal. Aí vai mais de vocês, certo? Então, depois disso, a gente vai criar nossa barra de tarefas. Primeiro vou organizar aqui, como eu falei pra vocês, certo? Então tá. Aqui ó, a gente clica na última layer lá do topo, certo? E a gente clica aqui ó, nessa pastinha. Clica na pastinha, dá um clique em cima dela. Opa, vamos lá, filha. Pronto. Aqui a gente vai colocar topo. Aí a gente clica na última layer e vem até a primeira layer. Segura o Shift, seleciona tudo. Sobe lá em cima. Pega aqui, ó, arrasta tudo para dentro dessa pastinha. Pode dar um fechar aqui, fica ali a parte do topo prontinha, como a gente quer que ela fique, certo? Então tá, depois do topo, a gente vai aqui fazer nossa barra de tarefas. Vocês entenderam essa parte toda aqui, né, da organização, né? É selecionar tudo, arrasta pra pasta, fica legal, renomeia topo pra ficar bem organizado. Eu acho que fica bem organizado assim, pra gente saber depois como vai ficar, pra gente ter uma noção de onde vai ficar os nossos arquivos, pra depois a gente não ficar meio que perdido, certo? Então, terminado o nosso topo, a gente vai fazer a barra de tarefas. Então, vocês viram ali que eu peguei o Rectangle Tool de novo, selecionei a área que eu quero, certo? E vou dar um smooth, que eu quero que ele fique mais arredondado. Viram? Ficou arredondadinho. Então, tá. Depois disso, a gente vai lá e escolhe a nossa cor. Eu vou querer colocar ali, colocar um preto.
Depois disso, vamos criar uma nova layer para seleção. Okay? Se a gente não criar uma nova layer, gente, vai ficar tudo aqui, ó, criado. Vai ficar tudo em uma layer só. No background ele não vai criar, porque tá bloqueado. Senão ele vai ficar criando tudo em uma layer só. Aí depois, se você quiser modificar, vai ficar um pouco chato. Então é bom que vocês criem uma nova layer para estar colocando parte por parte, para não ficar bagunçado. Então lá, preto é o que eu quero, certo? Então, nesse meu site aqui eu vou trabalhar mais com preto, cinza e azul. Umas cores legais que eu gosto também de ficar trabalhando aí. Aqui, como eu falei pra vocês, coloquem a máscara. Vou criar o efeitinho que eu criei ali em cima. Opa! A lateral não tá deixando. Caso não aconteça isso com vocês, só vocês estarem tirando um pouco aqui parte da régua aqui. Vai ficar perfeito, perfeito. Dá pra fazer normal, entendeu, gente? Não fiquem assustados aí caso a seleção não deixe, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou diminuir pra não ficar muito fechado, certo? Escolher, eu vou deixar cinza mesmo ali, tá? Opa, cinza, ali tá azul. Cuidado com isso. Então aqui cinza, quase branco. E vou deixar cinza, certo, gente? Então Ctrl D e nossa barra de tarefas foi criada, certo? Barra de tarefas criada. Vou colocar aqui agora na nossa barra de tarefa, sei lá. Antes de tudo, vamos voltar aqui, certo? Para ficar bonitinho. Vamos lá no texto. Aqui a gente vai escolher uma fonte. Vou escolher Attribution. Vou colocar aqui e opa, tá branca. Só clicar aqui, gente, mudar a cor. Vou deixar branca porque ali é preto, né? Aqui, como tá muito grande, vou diminuir mais um pouquinho até ficar mais alinhadinho ali. Aqui vou escrever início, certo? Início. Regular não, vou colocar aqui bold para ele ficar mais. Vou colocar um bold aqui para ele ficar mais olhadinho e mais cheinho. Mais cheinho. Então aqui eu posso criar outro, certo? Vou criar aqui. Eu vou criar assim, vou dar espaço aqui porque a gente não vai pegar, a estrutura vai ser lá no HTML. Então a gente vai fazer isso tudo lá, certo? Vou dar 2 espaços aqui, vou colocar, sei lá, downloads, né? Vídeos, trabalhos, nossos trabalhos. Pronto. É isso aí, vai da criatividade de vocês. Então pronto. Tá aí, nossa barra de tarefas foi criada. Tá? Os efeitos vão estar mostrando pra vocês também lá no HTML. Tá aí, ficou bonitinho, legal, perfect, bonitinho. Certo? Então, barra de tarefas criadas, vamos organizar. Então, pastinha, clique, coloca lá, barra de tarefas, criadinho, selecionamos tudo que tem nessa barra de tarefas e arrastamos para a pastinha. Pronto, topo, barra de tarefas. É isso aí, gente. Na próxima videoaula a gente continua, certo? Aí a gente vai construir nossa barra lateral esquerda e direita, certo? Depois a gente parte pro conteúdo e daí pra construção do nosso site aí. Até a próxima, gente. Fiquem aí com Deus.